Romanos 8, verso 14, a Bíblia diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Gálatas capítulo 4, abre comigo também, verso de número 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz assim: digo mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Pode fechar sua Bíblia. Queria que você orasse comigo. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento tão maravilhoso de louvor, de adoração. Obrigado pela vida dos teus filhos que vieram servir a nossa igreja nessa noite. Sobre a vida deles repouse a tua graça, a tua paz, a tua alegria, a tua presença. Sobre o ministério deles, sobre o lar de cada um deles, sobre a igreja deles. Abençoa a vida do pastor Fernando, tem sido um amigo, tem sido um companheiro de ministério. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida deles também ali em Divinópolis. Oramos por essa palavra, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração de uma maneira especial nessa noite. Amém. Amém. Amém, querido. Presta atenção uma coisa. Eu quero falar com você nessa noite sobre maturidade cristã. Eu coloquei o estudo de célula dessa semana, dando uma pincelada nesse assunto, para que você já fosse digerindo a ministração e hoje nós aprofundássemos um pouco mais. Eu acredito que você sonha viver muitas coisas de Deus para a sua vida, amém, querido? Eu acredito que você espera que Deus faça muita coisa na sua vida, e Deus tem muitas coisas para fazer. Mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre como nós precisamos nos preparar para viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Antes disso, eu quero que você entenda o contexto. Eu queria que você ficasse bem atento. Hoje é conferência, então eu posso pregar até mais tarde, amém, querido? É um único domingo no ano. Estou brincando, tá? Antes de meditar nesse assunto, eu quero que você entenda o contexto daquilo que nós vamos falar. Esses textos que nós lemos, Paulo está aqui nos mostrando que antes da vinda de Cristo, as pessoas elas eram obrigadas a cumprir toda a lei para serem salvas. E às vezes elas se esforçavam, porém é impossível qualquer pessoa conseguir cumprir a lei, é impossível ser salvo por ela. E nós que também éramos escravos, Paulo está mostrando que por meio de Cristo agora nós somos filhos de Deus.
Você e eu somos herdeiros de todas as promessas que Cristo tem para a sua igreja. E eu falo que por causa desta palavra nós não precisamos temer a Deus mais. Porque outrora nós não poderíamos nos achegar até o Senhor, nós não tínhamos livre acesso até o Pai, mas por meio de Cristo, hoje o caminho está aberto para nós. Por meio de Cristo nós podemos ter a certeza de que nós seremos recebidos como parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Isso somente aqueles que servem a Jesus, que creem na sua palavra, podem dizer. Nós estudamos na célula essa semana um pouquinho sobre isso, dizendo que nós temos duas heranças para receber. A herança celestial, que fala das coisas que nós receberemos na glória. Quando Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para ele. Talvez algum dia você leu esse texto e imaginou que esse texto está dizendo acerca das coisas da terra. Não, esse texto está trazendo a nossa mente, chamando a nossa atenção para aquilo que nós ainda vamos ver na glória, não nesse mundo aqui. Você não imagina o que Deus está preparando para nós naquele grande dia. Vai ser uma festa muito maior do que qualquer festa que nós pudermos participar nesse mundo. Existe também a herança terrena. Quando Jesus fala em Marcos 10, do verso 28 ao 30, que nessa vida nós também receberemos coisas preciosas de Deus. Que nessa vida nós provaremos da fidelidade do Senhor. Então, querido, entenda uma coisa: a herança terrena de Deus para nós falamos que elas são as promessas que Ele guardou para aqueles que são fiéis. Eu já falei aqui no altar, e algumas pessoas afirmam que são mais de 8.000 promessas que Deus deixou para nós na sua palavra. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar o que é 8.000 promessas à minha e à sua disposição, para que eu e você possamos ter uma vida maravilhosa nessa terra? É algo fantástico de Deus. Agora talvez você vira para mim e fala: pastor, porque eu não estou vivendo essas promessas. Deus, querido, Ele te fez herdeiro das promessas dEle, mas enquanto você não amadurecer espiritualmente, você não tem condições de tomar posse de muitas coisas. Muitos de nós temos tido atitudes de imaturidade no que diz respeito à fé cristã. Não levamos uma vida digna de um verdadeiro herdeiro das promessas. Queremos que Deus cumpra, mas não nos comportamos como uma pessoa que está capacitada para receber tal coisa. E hoje eu quero que você entenda muito bem isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus nunca vai te dar aquilo que você não está preparado para receber. Tem muita coisa que você está orando, e Deus não vai te dar até que você se amadureça, até que você permita Deus tratar com você. E às vezes nós não queremos ser tratados, porque ser tratado dói. Crescer dói. Você precisa se esforçar, porque Deus dá a cada um segundo a nossa maturidade espiritual. Eu falo que um pai de verdade, que ama o seu filho, ele jamais vai dar para o seu filho algo que ele saiba que vai trazer dor para a vida dele. Algo que ele sabe que vai trazer prejuízo, alguma coisa que o destruiria. Eu não sei você, mas Deus ministra muito ao meu coração por meio de crianças. Eu tenho meu sobrinho, Miguel e o Rafael.
E às vezes quando eu converso com eles, eu percebo o quanto o futuro gera insegurança no coração de uma criança, não é verdade? Eles ficam inseguros, porque às vezes eles tentam viver o futuro com a mentalidade do presente, pensando no hoje, vai dar errado. Sexta-feira agora eu estive em São Sebastião do Oeste ministrando. Após o culto nós fomos para a casa do pastor Vladimir, e ele tem uma menininha, 7 anos, 6 anos? 6 anos, Melina, que ela chama. Uma menina loirinha, com os olhos azuis, linda menina. E eu disse para ela assim: você vai casar com o meu filho. Quando eu falei aquilo, o pai dela olhou para ela e disse assim: Melina, não é hora de você pensar nisso, porque quem casa vai separar do papai. Ela disse assim: eu não vou casar com o seu filho, coisa nenhuma. E aí ela chegou perto do pastor Vladimir e disse assim: papai, eu posso sentar no seu colo, papai? Ela pulou para cima do colo e o abraçou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu toquei em um assunto com ela que ela não consegue imaginar como é que vai se dar, aquilo gera insegurança no coração. Ela pensa no futuro com a cabeça que ela tem hoje, no presente, e ela nem imagina se casando. Mas todo mundo sabe que quando chegar a época de namorar, é um Deus nos acuda, né, gente? Ela fala isso com a mente de hoje, mas vai chegar o tempo de ela viver esse momento. Só que isso também acontece conosco. Quando Deus nos dá uma palavra de algo que Ele fará na nossa vida, e às vezes num futuro, nós não conseguimos enxergar o cumprimento daquilo, porque nós olhamos para as dificuldades do presente, no dia de hoje. Nós olhamos para os obstáculos e pensamos assim: isso nunca vai ser capaz de acontecer. E por isso muitas coisas não acontecem, porque nós de fato não cremos nas promessas de Deus. E eu falo para você que quando Deus, Ele nos mostra um futuro, o caminho entre o presente e o futuro, querido, é um caminho de preparação, de amadurecimento. Talvez você nunca perguntou sobre o que é visão. Visão é você ver o futuro, algo que Deus preparou, só que isso só é possível através dele. Pensa comigo, imagine se há 50 anos atrás, se você pudesse hoje voltar, entrar dentro de uma máquina do tempo e voltar para há 50 anos atrás, e você fosse conversar com as pessoas que daqui a 50 anos nós teríamos telefones celulares e smartphone. O povo ia falar: você está ficando louco. Imagine se você contasse para eles de um negócio chamado computador. Você manda e-mails, que você pode trabalhar em casa, você não precisa nem ir no local de serviço mais. As pessoas iriam achar loucura. Assim somos nós. Quando Deus às vezes mostra que vai fazer algo na nossa vida, tem muita gente que não acredita, porque Deus deu a palavra para você, não deu para ele. Então você, que é o receptor da palavra, você precisa crer em tudo que Deus te disse. E eu falo que todo mundo que serve a Deus recebe uma visão, um propósito. Todo homem que Deus chamou, ele mostrou o futuro, mas ele mostra o nosso futuro sem mostrar como é que eu vou chegar lá. O processo Deus não fala. Imagine se Deus dissesse para José: olha, José, você vai ter um sonho e os seus irmãos vão se prostrar diante de você, só que você vai passar por uns probleminhas. Você vai ser julgado dentro de um buraco, seus irmãos vão te vender. A hora que você imaginar que está tudo bem, está tudo melhorando, você vai ser preso. Mas é só um tempo, José, que você vai ficar na cadeia. Você vai ser humilhado só por um período, mas depois eu vou fazer de você um governador. Se Deus falasse conosco,
os processos que Ele vai usar para cumprir as promessas na nossa vida, provavelmente a grande maioria de nós desistiríamos no meio do caminho. Porque a fase de amadurecimento é muito dolorosa. E todas as pessoas, você que está aqui me ouvindo nessa noite, todo mundo tem um destino. E se eu estou no centro da vontade de Deus, eu passo lutas como qualquer outra pessoa, mas eu vou vencer todas elas. Eu preciso crer nisso. Porque a dificuldade, a dor, faz parte do processo de amadurecimento. José entendeu que Deus levantou ele para que ele fosse um governador, não só para exaltar a vida dele, mas para que ele fosse um instrumento para abençoar a vida de toda a nação. E você precisa entender que tudo que Deus vai fazer na sua vida é para abençoar a sua família, seus vizinhos, a rua da sua casa. Tudo que Deus vai fazer nessa igreja é para abençoar essa cidade inteira com a glória de Deus. Mas existem processos. Existe uma forma, uma maneira de amadurecer. E só recebe a herança de Deus quem está maduro o suficiente para recebê-la. E aí eu quero entrar na minha mensagem. Uma das milhares de promessas e um dos maiores benefícios que a palavra de Deus pode trazer ao coração de uma pessoa é transformá-la de um bebê espiritual numa pessoa madura. Existem inúmeros textos da Bíblia que falam sobre isso. 1 Coríntios 13:11, Paulo ele fala que quando ele era menino, ele sentia como menino, agia como menino, falava como menino, mas agora ele cresceu. E como ele cresceu, as atitudes dele também precisavam mudar. Paulo não poderia continuar se comportando como menino, iludido com as coisas. Ele precisava amadurecer na sua fé. E quando ele escreveu aos Coríntios estas cartas, ele estava mostrando a realidade espiritual daquelas pessoas, como eles estavam, levando uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz que aqueles que já poderiam ser adultos espiritualmente, eles ainda continuavam tendo comportamento de criança. Paulo não poderia dar um alimento sólido para eles, porque ainda eram meninos na fé. Se você for ler esse texto, você vai ver que Paulo chama aqueles crentes de carnais, porque tinha briga dentro da igreja, tinha inveja dentro da igreja, eles discutiam entre si, havia contendas. Na tradução NBV, a Bíblia diz que eles buscavam satisfazer os seus próprios prazeres, os seus desejos, as suas realizações, sem se preocupar com os outros. E o mais triste de tudo é que a Bíblia fala que pessoas que se comportam assim é porque não pertencem totalmente ao Senhor. Triste isso. Paulo trouxe essa palavra porque isso aí traria um prejuízo enorme para o crescimento do reino de Deus. E continua trazendo até hoje. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 5, do 12 ao 14, ele também fala sobre isso. De pessoas que já deveriam ser mestres, ou seja, deveriam ter capacidade para ensinar, ainda estão como crianças espirituais. Ou seja, ao invés de você viver a vida inteira sendo ensinado, você devia deixar Deus usar a sua vida para ensinar outras pessoas. Esse é o propósito do Evangelho. Só que nós não podemos, porque nos comportamos como crianças.
Somos imaturos na fé. E sabe o que acontece quando você não amadurece? Você não recebe o que Deus tinha para fazer na sua vida. Você não usufrui do propósito de Deus. Você não vive a herança por completo que Deus tem para você. Uma criança, ela não pode receber uma herança, porque ela não tem capacidade física. Ela não tem capacidade mental para lidar com isso, emocional para lidar com tanta coisa. E aí às vezes nós pensamos que Deus não nos dá determinadas coisas, porque Deus é um pai muito mau, porque Ele é um Deus bravo, porque Ele não pode nos dar. Não é nada disso, querido. A verdade é que por tanto nos amar, Deus não nos dá determinadas coisas, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você naquele momento. É por isso que Ele não faz. E a maturidade é o que me capacita para receber. E maturidade vem com o tempo, querido. Quando uma criança nasce de início, a mãe dá leite materno. Daqui a pouco começa a dar água, um suquinho, uma papinha, uma banana amassada com aveia. Tem uns meninos que com 6 meses estão comendo feijoada, né? Torresmo. Mateus foi assim, né, Mateus? Abóbora amassada e aquela coisa errada. Mas o estômago, ele vai se fortalecendo, não é assim, querido? Até a mãe precisa ter cuidado de dar qualquer coisa para o filho, ou na verdade de ingerir, porque o que ela come vai passar para o leite. E ela toma cuidado com o que ela se alimenta, porque ela se preocupa naquilo que ela vai dar para o seu filho. A criança, ela vai se preparando. A mãe pode matar o seu filho, se ela der feijoada para ele no primeiro dia. Imagina, sair da maternidade, chegar em casa, mulher lá deitada na cama, fala: prepara lá uma feijoada que eu vou alimentar esse menino aqui. A criança não está preparada para aquilo. Então, querido, a maturidade, ela acontece aos poucos. Só que o problema é que para alguns, na fé cristã, ela nunca chega. Tem gente que está há anos e anos dentro da igreja, mas continua se comportando como um bebê espiritual. E aí, meu querido, eu quero desafiar você a sair desse fim de semana, de ontem, de hoje, diferente. Chega de viver como um menino na fé. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida, mas a sua postura impede Deus de agir, impede Deus de realizar os projetos dele. Já era para você ser mestre, já era para você saber caminhar sozinho, com as próprias pernas. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: até quando você vai continuar enfrentando os mesmos problemas? Querido, problema todo mundo tem, mas deixa eu te falar uma coisa: problema tem que mudar. Concorda comigo? A vida toda nós vamos ter problema, porque em cada nível que Deus quer me colocar, Ele permite talvez dificuldades para me levar a amadurecer. Problema não é problema, na verdade, em chinês significa oportunidade. Então, a cada nível que você deseja subir em Deus, você vai viver também novos desafios. Problema tem que mudar. Agora tem gente que são os mesmos problemas a vida inteira. Até quando você vai pedir conselho pelas mesmas coisas? Você precisa largar a fralda. Você precisa começar a comer coisa mais sólida. E aí eu quero te ensinar nessa noite 10 pontos para você conhecer um crente imaturo espiritualmente. Se não der tempo, a gente fala de 9,5 e deixa meio para depois.
Tem alguém com pressa aqui? Está com pressa aqui? Ninguém, não? Glória a Deus. Ninguém levantou a mão, então posso continuar. Existem algumas atitudes que demonstram que nós somos imaturos. Quais são, pastor? A primeira delas, uma pessoa que é imatura espiritualmente, ela não, as práticas espirituais não fazem parte da vida dela. Esse é o primeiro ponto. Uma criança, querido, não consegue se alimentar sozinha, e um bebê espiritual também não. Exatamente igual. Um bebê, ele tem fome, mas ele precisa de outra pessoa colocar comida na boca dele. Ele não sabe como comer. Da mesma forma, pessoas sem maturidade espiritual só se alimentam no culto, não buscam a Deus ao longo da semana, se satisfazem só de vir ao culto ao domingo, não leem a Bíblia sozinhos em casa, porque eles dependem de um pastor colocar comida na boca deles, para eles comerem. São imaturos espiritualmente. Jesus disse em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E uma grande maioria de cristãos hoje, eles não têm esse hábito, essa prática espiritual todo dia. Tem gente que está na igreja, eu não estou falando isso aqui para novo convertido. Você está chegando agora, você vai passar por essa fase de amadurecimento. E você vai precisar chegar, isso é com o tempo, pode ficar tranquilo. Estou falando isso aqui para os velhos, Gilson. Não queria falar. Pessoas que não têm hábitos espirituais, gente que não sabe abrir um livro da Bíblia. Sabe, querido, na verdade essas pessoas, elas não dão valor às coisas espirituais. São como de verdade uma criança, levam tudo na brincadeira. Tudo para elas é normal, é como criança. Não tem responsabilidade, não tem horário para chegar no culto. Se comporta como um menino, não tem preocupação com nada. Só que você precisa sair daqui hoje entendendo uma coisa: o tempo de beber leite acabou. Se nós queremos de fato viver tudo que Deus tem para nós, está na hora de nós nos levantarmos e amadurecermos como igreja. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida, na sua, através dessa igreja nessa cidade, mas nós estamos prontos para viver isso? Você está junto comigo, amadurecendo, crescendo? Querido, o tempo de depender dos outros precisa passar. O tempo de depender de pai e mãe um dia acaba. Eu preciso andar sozinho espiritualmente. Você precisa crescer. Porque uma coisa é você pedir um auxílio, outra coisa é você depender totalmente dos outros. Tem gente que fala assim: eu não vou no culto não, porque fulano não me ligou. Eu não vou no culto não, porque o fulano não passou lá na minha casa. Eu faltei de culto, ninguém deu falta de mim. Gente dependente dos outros. Ninguém nunca precisou de me ligar porque eu faltei na igreja. Pessoas que dependem a vida inteira de ter alguém empurrando, carregando no colo. Querido, esse tempo precisa passar. Até quando? Pare de depender de outras pessoas. Tenha os seus próprios hábitos espirituais, para que Deus te fortaleça. Mas não para por aí. Segundo lugar, se nós queremos viver as promessas de Deus e herdar tudo isso, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida, porque a segunda atitude de uma pessoa imatura na fé é que ela não enxerga que precisa de mudanças de comportamento. Se você olhar para uma criança, você vai ver
pelas conversas dela que ela nunca está errada, não é assim? Uma criança não acredita que ela precisa mudar. É o pai, é a mãe, é o irmãozinho, é assim. Menos ele. Uma criança pensa que o mundo gira em torno dela, que todo mundo está ali para poder fazer e satisfazer as vontades dela. Só que existem crentes imaturos na fé que se comportam também dessa forma. A culpa é sempre do outro. Dentro do casamento, a culpa é sempre do marido. Dentro do casamento, a culpa é sempre da esposa. Dentro de casa, a culpa é dos pais. Ah, porque o meu pai é assim, a minha mãe é assim. E nós estamos sempre transferindo responsabilidade, porque não queremos mudar o que sabemos que precisamos mudar. E aí você ora, espera que Deus faça, e Deus não faz nada. É porque a mudança não está no outro, está em você. Sabe, querido, o crente imaturo, ele não vê defeitos nele. Ele sempre está correto. Ele sempre é o certo, mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós chegamos a mais um fim de ano. Hoje é dia 2 de dezembro. O ano já está acabando. Vou te fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse um pouco. Você amadureceu esse ano? Em Deus? Quantas mensagens você ouviu da minha boca e de tantos pastores que passaram por esse altar? O que é que mudou na sua vida espiritual em 2018? O que é que você fazia e hoje você não faz mais? O que é que você abandonou por amor a Deus que você fazia e hoje você não faz mais? Que decisões que você tomou que te aproximou do Senhor? Porque tem gente que toma decisão muito bem tomada na vida financeira. Ele é um ótimo empresário, ele sabe muito bem lidar com os negócios, ele só dá a tacada certa. Mas a pergunta que eu estou te dizendo, fazendo essa noite é: o que você fez que te aproximou de Deus? Para pensar. Será que ao longo do ano você pelo menos se esforçou para mudar? Ou você vive sempre nas mesmas desculpas? Porque maturidade, querido, me leva a agir diferente. Quando eu amadureço, os meus comportamentos mudam. Os meus propósitos, os meus objetivos, quando eu amadureço na fé, algumas coisas passam a se tornar inválidas para mim, desnecessárias. E eu começo a ter outros tipos de valores cristãos. Eu começo a olhar para outras coisas que eu não via, que eu não valorizava, e começo a achá-las mais importantes, porque é isso que a maturidade faz. Agora, se como cristão, você que se diz cristão, a sua vida continua hoje, do mesmo jeito que começou janeiro, é porque você continua imaturo, do mesmo jeito que você estava dia 1º. Se você não cresceu na fé, se a sua vida de oração não melhorou, se a sua intimidade com Deus não cresceu um pouquinho, tem alguma coisa errada. Ou você acha que intimidade com Deus é você vir à igreja, pregar no altar da igreja, tocar no altar da igreja? Muito antes disso aqui acontecer, eu já tinha me preparado para esse momento. Será que você cresceu? Agora eu falo que o pior problema, o pior defeito é a pessoa não enxergar que ela precisa de mudança. E aí talvez você está aqui, dizendo aí dentro de você: fulano precisava estar aqui para escutar essa palavra. Fulano não precisava, quem precisava era você, sou eu. Essa palavra é para nós. Se nós queremos herdar, quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Todo mundo tem. Mas se você quer vivê-las,
o tempo de imaturidade precisa passar. Mas não para por aí. Terceira atitude. Uma pessoa imatura, ela é facilmente influenciada pelas coisas do mundo. Observa uma criança para você ver, eles não têm opinião formada. Uma criança muda de pensamento toda hora. E bebês, crianças espirituais, cristãos imaturos também não têm uma opinião formada na palavra. Cada dia ele está de um jeito. E aí qualquer moda nova que surge, ele vai atrás. Qualquer coisa nova que aparece, ele vai atrás. É como uma criança, quando lança um jogo novo, os meninos ficam doidos. E aí todo mundo quer. Sabe, querido, só que isso aqui envolve até a nossa vida espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 14, que nós precisamos amadurecer, sabe por quê? Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Eu vou te explicar o que isso quer dizer. É aquele tipo de crente que cada dia ele está pensando de um jeito, cada dia ele segue a voz de uma pessoa, cada dia ele se alimenta de uma coisa. Ele vai atrás de sinais, de promessas, de profecias, de promessas humanas e tantas outras coisas. Se você for abrir a Bíblia em 2 Timóteo 4, você vai ver Paulo falando ali que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, mas as pessoas é que também buscariam ouvir tais pregações. Paulo fala ali que chegaria um tempo em que as pessoas teriam coceiras nos seus ouvidos e desejariam desviar o seu ouvido de ouvir a verdade, e procurariam pessoas que pregassem aquilo que elas gostam de ouvir. São as famosas fábulas que Paulo fala. Só que um cristão maduro, ele não se ilude. Um cristão maduro não segue qualquer vento de doutrina. Ele tem firmeza naquilo que ele acredita. O nosso manual é a Bíblia. É tudo que nós precisamos. E isso envolve todas as áreas. Um cristão maduro, ele não se ilude com os prazeres do mundo, porque ele sabe que tudo é passageiro. Querido, tudo que o mundo tem para te oferecer pode ser muito bom aos seus olhos e naquele momento, mas é passageiro. Eu e você nascemos para ser sal da terra, para influenciar pessoas, não para ser influenciados. Eu não sei se você sabe, mas o sal, ele é estável. O que é isso, pastor? Ele não perde o seu sabor. Se você é um cristão genuíno, aonde Deus te plantar, você vai transferir a glória de Deus para todo mundo que estiver perto de você. Ah, pastor, eu trabalho numa empresa muito difícil. Mentira. Deus te colocou lá para você influenciar aquelas pessoas, não ser influenciado por elas. Ah, pastor, a minha família, querido, nós nascemos para influenciar. Só que a dura realidade é que a maioria dos cristãos hoje são facilmente enganados. Qualquer coisa que eles ouvem, eles mudam de opinião. Qualquer pessoa um pouquinho mais inteligente que senta para conversar com alguns de nós, muda a cabeça da pessoa totalmente, porque ela não tem firmeza naquilo que ela acredita. Ela não tem firmeza na palavra. E querido, como cristãos, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós acreditamos. Um cristão maduro, ele não deixa de comer alimento para comer papinha, porque o tempo de papinha acabou. Tem gente que troca o culto na sua igreja por qualquer outra coisa. Tem gente que troca a pregação do pastor no domingo à noite para escutá-la depois na internet. Tem gente que deixa de vir ao culto para ficar em casa.
Estou falando porque pessoas já falaram isso comigo. É triste isso, querido. Tem gente que sai da igreja por qualquer outra promessa melhor para ele. Ah, ali dentro da igreja eu não tenho oportunidade, eu vou para outra porque me prometeram que eu vou ser isso. E aí ele troca uma igreja onde ele recebe alimentos para correr atrás de promessas vazias. Toma cuidado com isso. Pastor, que nome o senhor dá para isso? Falta de maturidade. Porque uma pessoa madura, ela aguarda o tempo de Deus na vida dela, e ela sabe que Deus não depende de lugar e nem de ninguém para fazer as promessas dele se cumprir nas nossas vidas. Ele faz, Ele é Deus, é a hora que Ele quer, é do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E homem algum pode parar na frente da vontade de Deus. Então fique em paz. Mas não para por aí. O quarto comportamento de uma pessoa imatura é que ela não gosta de ser disciplinada. Isso é um sério problema. Uma criança não gosta de limite. Nenhum menino gosta de ser disciplinado. Põe um menino de castigo para você ver. Ele vira para você e fala assim: você não me ama. Não é assim? Você não gosta de mim. E chora. Aqui não tem nem lágrimas saindo. Ele está fazendo chantagem com o pai e com a mãe. Da mesma forma, tem muito crente imaturo que não gosta de ser disciplinado. Eles se acham tão perfeitos. Eles querem ser bajulados o tempo todo. E esse tipo de gente nunca quer e nunca aceita ninguém ir contra a vontade dele, contra a palavra dele. Ele é 100% correto. Mas se você quer crescer na sua fé cristã, você precisa permitir Deus te disciplinar, porque Hebreus diz que Ele corrige aquele a quem Ele ama. Querido, entenda uma coisa: Deus, Ele não está disposto a negociar princípios para te agradar. É você que tem que renunciar tudo que for preciso para agradar a Deus. Você acha que Deus está um pingo preocupado com as birras que nós damos? Você acha que Deus está preocupado com, às vezes, quando você fica revoltado e xinga e briga? Querido, tem gente que briga com Deus porque não ganha aquilo que queria. É igual menino. Você acha que Deus vai mudar porque você ficou emburradinho? Porque você não passou naquilo que você queria passar, porque aquele negócio deu errado, porque aquele sonho não aconteceu. Você acha que Deus vai mudar ou vai te dar só porque você... Querido, para com isso. Eu falo que uma criança, quando não ganha o presente do pai, ela chora, emburra, faz bico. E o pior é que tem pais que ainda deixa os filhos até rolarem no chão, né? O menino está dando birra. Ô filhinho, vem cá no colinho da mamãe, vem. Não faz isso não. Eu só dei uma birra uma vez na vida. Não precisou de outra. Sabe, querido, e Deus, Ele não é assim. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu murmuro, quanto mais eu rejeito o tratamento de Deus, mais eu mostro que eu não estou maduro o suficiente para receber tal coisa. Sabe, tem muito pai que não dá um brinquedo para o filho porque não tem condição financeira. Agora já Deus, Ele não nos dá, não porque Ele não pode nos dar, Ele não nos dá porque nós não estamos preparados. Você quer, mas você não pode. E tem muito pai, tem muita mãe tratando o filho velho como se ele fosse criancinha.
menininho. Só que eu já vi esse filme várias vezes. Isso custa muito caro lá na frente. Eu já vi filhos pagarem um preço muito alto porque os pais não souberam disciplinar quando foi preciso. O pai e a mãe não deixou ele amadurecer, e aí ele fica um bebezinho dependendo do pai e da mãe a vida inteira. Aí quando o pai morre, quando a mãe morre, ele não sabe o que faz da vida. Deus, Ele trabalha conosco por meio de disciplina. E toda vez que eu não aceito ser disciplinado, eu não mudo de nível, eu não subo de fase, eu mostro que eu não estou pronto. Queridos, eu tenho muitos sonhos para a minha vida pessoal, com a minha esposa, para a nossa igreja, mas Deus ainda não pode realizar eles. Por quê? Porque a minha estatura espiritual ainda é pequena. Eu preciso crescer mais. Você precisa. Só que nós achamos que não. Já viu quando um pai ou uma mãe vai repreender um filho? Ele faz careta e fala: "Ih, lá vem falar isso de novo. Eu já sei. Sabe nada." A mãe fala porque ela que sabe que você precisa continuar escutando determinadas coisas. Você pensa que sabe. Sabe por que o filho faz isso? Porque ele pensa que já amadureceu. Ele pensa que fez 18 anos. Agora ele é um homem. Agora ele pode tirar a carteira dele, ele pode comprar a moto dele, aí ele pode sair. Querido, enquanto você morar debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, você deve satisfação para eles, viu, filho? As mães, os pais podem dizer amém aí? Deus está tratando aqui na frente, eu não sei aonde, né? Brincadeiras. Se você mora debaixo do teto da sua mãe e do seu pai, são eles que vão determinar o que vai acontecer com você. Mas você é tão grandinho, porque fez 18 anos, já acha que sabe tudo. E nós às vezes fazemos isso com Deus. A gente quer brigar com Deus, porque pensamos que estamos prontos, mas quem sabe se nós estamos maduros o suficiente é só o Pai. Você pode brigar, você pode espernear, você pode chorar, querido. Aprenda a aceitar ser disciplinado pelo Senhor. E toda vez que Deus te disciplinar, saiba de uma coisa: Ele fez isso porque Ele te ama. Mas não para por aí. Quinta atitude: um crente imaturo, ele só sabe reclamar. Continuando esse último que nós falamos. E para piorar, ele ainda despreza tudo que possui. Ele é igualzinho uma criança. Ele reclama daquilo que ele não possui, porque uma criança é assim. Uma criança reclama do que não possui e despreza aquilo que ele tem. Assim são os crentes dos dias de hoje. Você já viu uma criança quando ela cansa de brincar com um brinquedo? Ela pega aquilo, joga, sai pisando, não preocupa, depois vem chorando porque estragou e queria que o pai arrumasse. Talvez vai ser tarde demais. Agora, sabia que isso aconteceu na Bíblia? Com um homem chamado Esaú? Esaú, ele abriu mão da sua primogenitura. Ele chegou cansado e ele olha para Jacó e fala assim: "Me dá esse prato de lentilha aí, porque eu estou com fome, eu vou morrer se eu não comer." E a Bíblia diz que ele desprezou a dádiva da primogenitura. Jacó foi muito espertalhão e fez para ele a proposta: "Olha, eu te dou esse prato de comida se você me der o direito de promover." O que isso vai servir para mim agora? O que eu vou fazer numa hora que eu estou com fome, com direito? Me dá logo esse prato de comida aí, toma para você o direito de primogenitura.
mal sabia que ele estava desprezando o maior presente de Deus para a vida dele. Sabe, querido, só que depois eu falo que ele quis de volta, e aí foi tarde demais. E quantos de nós fazemos isso com Deus? Reclamamos do que não possuímos e desprezamos tudo que Deus fez na nossa vida. Quantas coisas boas Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Deus já operou na sua vida? E isso para você é insignificante. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão naquilo que Deus ainda não fez, ainda não te deu. E aí Deus não serve mais. Sabe, querido, Deus tem nos dado oportunidade. Deus tem te dado o privilégio de você poder ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E aí você diz assim: ir para a igreja, para que eu preciso disso agora? Para que eu preciso batizar agora? Para que eu... Querido, cuidado com os desprezos. Isaías 55:6, o Senhor diz assim para nós: buscai a Deus enquanto está perto, invocai enquanto se pode achar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Toma cuidado com o tempo do desprezo, porque talvez durante o tempo que você está desprezando Deus, Jesus pode voltar e buscar a sua igreja, e você vai perder a sua salvação, mesmo passando a vida toda dentro da igreja, desprezando o compromisso maior com o Senhor. O desprezo é algo terrível. Existe um médico chamado Dr. John Gottman, e ele diz que a maior causa dos divórcios não são adultérios, é o desprezo. Pode acreditar nisso. É comprovado que um casal aonde entra o desprezo na vida conjugal, dentro de 1 ano eles se separam. As pessoas perdoam às vezes uma traição, perdoam um adultério, mas ninguém consegue conviver com desprezo. E tem muita gente desprezando as coisas de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja desprezando a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Tem muita gente julgando isso dentro de uma lata de lixo. As oportunidades que Deus tem te dado a cada dia, você está jogando fora. Isso vai te custar caro. A ciência comprova isso, mas a Bíblia também comprova muito antes. Na Bíblia nós vemos prova de que todo desprezo trouxe prejuízo. Já ouviu falar de Mical, a esposa de Davi? Mical desprezou Davi. Quando Davi vinha com a arca dançando, bailando, Mical começou a zombar dele. Sabe o que aconteceu? A madre dela fechou e Mical não pôde dar luz a filhos. Tudo porque ela desprezou Davi no seu coração. Sabe por que você está infrutífero do jeito que você está? Sabe por que as coisas da sua vida não vão para frente? Porque você despreza a glória de Deus. Você despreza as palavras que você recebe desse altar. A gente consagra, prepara, chega aqui com todo entusiasmo para ministrar uma mensagem para você. E tem gente que mal espera o culto acabar, já está indo embora. Desprezo com as coisas de Deus. A pregação está acontecendo, está rindo, está conversando, está olhando no telefone. Não reclame quando os prejuízos começarem a acontecer, porque tudo o que eu desprezo, eu perco. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: ninguém rouba o que você tem, ou o que Deus tem para você. Você perde porque você mesmo despreza. Ninguém te toma uma promessa. Ninguém, homem algum na face da terra, demônio nenhum na face da terra, pode impedir de você ser abençoado. É você que despreza a glória de Deus. Portanto, reclamar, portanto, desvalorizar, portanto, menosprezar o que Deus fez. E a gente tem mania de fazer isso em todas as áreas. Reclama do carro, mas deixa Deus então tirar esse carro seu para você ver. Anda a pé, ué. Meu casamento está assim. Deixa Deus levar o seu marido.
Quer ver como é que vai ficar? Ah, esse emprego não presta, fica desempregado. Ué, simples. Sabe, nós temos muito o costume de reclamar de tudo. E domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Reclamação é sinal de imaturidade. E quando você reclama, vocês lembram do que eu falei? Você está clamando para que tal coisa continue fazendo parte da sua vida. Quanto mais você reclamar do seu carro, mais você vai andar no seu carro. Quanto mais você reclamar do seu casamento, mais o seu casamento vai continuar do jeito que está. E tende a piorar. Quanto mais você reclamar que o seu dinheiro não dá para nada, você está clamando para que o seu dinheiro continue não dando para nada. E eu usei uma ilustração fantástica do povo de Israel. Quanto mais eles murmuravam, mais Deus os manteve no Egito, no deserto, melhor dizendo. Quanto mais eles murmuraram, mais eles tiveram que caminhar. Quantos dias ia durar a caminhada deles? 40 dias? Durou quanto tempo? Você que escolhe. A trajetória que você podia alcançar em 40 dias, o que Deus podia ter feito na sua vida esse ano, talvez Ele ainda não fez por causa da sua boca grande, que só sabe reclamar e desprezar o que Deus já fez. Esaú chega e fala: ah, Jacó, eu estou morrendo de fome. Alguém aqui já ficou um dia inteiro sem comer? Alguém já? Acho que vocês não morreram não, né, gente? Esaú chegou e falou: Jacó, eu vou morrer, o que que me serve isso aí agora? Me dá esse prato para cá. Toma muito cuidado com os desprezos que você tem, porque talvez isso que você está desprezando podia ser a maior oportunidade de Deus operar grandes milagres no futuro na sua vida. Toma muito cuidado. Mas não para por aí. Vou tentar resumir mais uns 2 aqui, depois nós continuamos. Um crente imaturo, ele entra em problemas e situações desnecessárias. Tudo por causa de imaturidade. Você já viu uma criança? Ela não tem maldade para certas coisas. Se uma criança vê um escorpião no canto da parede e ela achar bonitinho, ela vai pôr a mão. Ela vai tentar pegar, vai estender a mão para poder pegar, porque ela não sabe dos perigos que aquele escorpião oferece para ela. Ela faz por inocência. Agora, assim são os crentes imaturos. Tem crente que ele entra em cada fria que você fala assim: não estou acreditando. Não é possível. Só que muitas das vezes nós entramos em problemas, não é por inocência, é por displicência. Esse é o maior problema. Nós não crescemos espiritualmente por opção. A gente não quer crescer em conhecimento da palavra, para saber o que a gente deveria fazer para evitar de ser ferido. Tem muita criança que erra porque não escuta o pai e a mãe, e tem muito crente que erra porque não dá ouvidos à voz de Deus. Deus está te falando não vai, e você vai. Deus está te dizendo não faz, você faz. O que é que a Bíblia diz? Errais por desconhecer as Escrituras Sagradas. E aí muitos de nós só aprendemos que uma picada de escorpião dói depois que a gente toma. Tem muito crente que só aprende quando vem a dor. Tem muito crente que não dá ouvido para ninguém. Só que um cristão maduro, ele não comete tais erros, queridos. Um cristão maduro, ele passa a agir com mais prudência,
Coisas de menino, atitude de criança, ele deixa de lado. Antes de uma decisão, ele consulta o pai, ele busca Deus, ele olha na palavra. Sabe por que você continua sendo ferido pelas circunstâncias? Porque você entra em relacionamento que não devia entrar, você faz escolhas que não devia fazer, você toma decisões que não deveria tomar, e aí vai ser necessário você tomar uma picadinha, para ver se assim você aprende a não levar a mão no escorpião. Sabe, querido, existem erros que a gente não pode cometer mais. Você está vendo que está dando errado e a pessoa está insistindo. Está vendo que esse namoro não vai para frente e a pessoa está insistindo. Está vendo que a pessoa só quer te usar e mesmo assim você quer entrar. É pedir para sofrer. Querido, as minhas atitudes depois de conhecer a Cristo precisam mudar. Ei, se você é cristão, se você é crente, se você professa uma fé em Jesus, como você disse que professa, seu comportamento precisa ser outro, antes e depois de Cristo. As minhas atitudes, querido, tem gente que ele é tão displicente com as coisas espirituais, não busca Deus. E aí deixa eu te dizer uma coisa, sem Jesus, você nunca vai perceber que tal proposta que está aparecendo no seu caminho vem do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo faz parecer ser de Deus tudo aquilo que a sua carne deseja. Eu vou dizer de novo, sem Jesus você nunca vai ver que tal proposta vem do diabo para a sua vida, porque o diabo faz tudo aquilo que você quer parecer ser de Deus. E como a gente não tem vida espiritual, Efésios 5, verso 8, a Bíblia diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Paulo está dizendo para aquelas pessoas: se vocês agora andam na luz, então tenham um comportamento de pessoas que vivem na luz. Falem como pessoas que andam na luz. Tomem decisões como pessoas que tomam debaixo da luz, as claras, a luz da palavra. E eu amo muito um texto que está em Atos capítulo 20, quando Paulo ele chega para a igreja de Éfeso, e ele diz assim: olha, 3 anos eu fiquei aqui, e de dia e de noite eu admoestei vocês com lágrimas. Agora o sangue de vocês não vai ser cobrado sobre a minha vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu estou indo embora, vocês podem agora levar a vida do jeito que vocês quiserem. Sabe, querido, e hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, porque você é que pode fazer a escolha que você quiser após essa palavra. Ou continuar vivendo na imaturidade, levando a vida como se tudo isso que você ouviu aqui hoje fosse uma brincadeira, ou você escolhe entrar pelo caminho que Deus te propôs. Sabe por que eu escolhi levar a sério a palavra de Deus? Porque eu não quero carregar nos meus ombros a culpa da imaturidade de ninguém. Não quero. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: ah, Deus, na minha igreja não tinha alimento sólido, o pastor só me dava papinha. Você não vai ter esse direito. Em nome de Jesus, Deus me sustente debaixo dessa palavra. Sabe, querido, a cada mensagem que eu prego, é como se eu lavasse mais as minhas mãos, e cada um de nós temos as escolhas, o direito de fazer a escolha que nós queremos, de assumir o compromisso que nós quisermos, ou de deixar isso para lá. E um texto resume isso, João 8,47, Jesus pregando ali, ele diz assim: aqueles que são de Deus, ouvem as palavras de Deus.
Pastor, e quem não é de Deus? O próprio Jesus completa na parte B: eles não ouvem as palavras de Deus. Simples. 8º lugar: um crente imaturo, ele não sabe escolher com quem ele se relaciona. E aí eu quero caminhar para o final. Rapidinho eu termino. Gênesis 13:7 conta uma história. E se você for olhar para uma criança ela não vê maldade em ninguém. Da mesma forma que um crente imaturo também não. A Bíblia narra a história de 2 homens, Abraão e Ló. E a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. E eles chegaram num acordo: olha, nós vamos nos separar. Escolha para onde você quer ir, Ló, e eu vou para o outro lado. Ló escolheu, foi, olhou para o lugar mais bonito. E Abraão seguiu o seu caminho. Eu já falei aqui no altar, a palavra Ló significa véu. Quando Abraão se separou de Ló, é porque ele não queria mais andar debaixo de um véu. Ele não queria mais andar escondido atrás de um véu. Ele queria viver tudo que Deus tinha para ele. Ele queria andar na luz. E Deus quer falar com algumas pessoas aqui essa noite. Se você, o compromisso que você quer assumir com Deus, nunca será possível se você não se separar de perto de algumas pessoas. Nunca. Abraão e Ló eram parentes. E a Bíblia diz que eles se separaram. Abraão se separou dele para seguir a vontade de Deus. Querido, escuta uma coisa: existem pessoas no seu caminho que estão colocando um véu sobre a sua vida espiritual e te impedindo de você desfrutar da plenitude de tudo que Deus tem para a sua vida. Tem amizades que você vai ter que fazer uma escolha: ou você continua com elas ou com Deus. Eu sou amigo de muita gente. Eu conheço muitas pessoas de antes de eu me converter, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não virei a cara para nenhuma delas, mas o lugar para onde eu estou indo não é o mesmo lugar que elas querem ir. E se eu não me separasse delas, eu não teria me tornado pastor. Se você quer ter um compromisso mais profundo com Deus, tem gente que você vai ter que tirar da sua vida. Abraão não deixou de ser tio de Ló, mas os dois se separaram. Você não precisa deixar de gostar das pessoas, de cumprimentar, de dar um sorriso, de falar um oi, não estou falando isso. Só que se você não tomar uma atitude, e essa atitude é hoje. Abraão chegou e resolveu o problema naquele dia. E sabe o que a Bíblia diz nesse capítulo, no verso 14? Que depois que eles se separaram, foi que ele recebeu a promessa de Deus de que ele seria pai de multidões. Leia lá na sua Bíblia. A promessa só veio depois que ele tomou a decisão de se separar. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, mas existem pessoas perto de você te impedindo de herdar a herança. E hoje é dia de você tomar uma decisão. Você não precisa fingir que conhece essas pessoas. Só estou dizendo que para que Deus faça por completo o que Ele tem para fazer na sua vida, determinadas pessoas vão ter que sair. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica com Deus ou com suas amizades. Ou você frequenta ambientes que agradam a Deus, ou você continua indo para os barzinhos, para as festas, só para poder não perder os seus amigos. E aí você perde Deus. Você escolhe. E para fechar, queridos, um crente maduro, ele coloca os seus olhos na eternidade. Quando na verdade um crente imaturo, ele só olha para as coisas dessa terra. Mas o maduro sabe para onde ele vai. Quem é um cristão maduro, ele pensa na eternidade. E aí eu quero chamar você à realidade de uma coisa: até quando você vai pensar
E você vai enxergar, vai viver como se a eternidade não existisse. Você já parou para pensar que você está mais perto da sua morte hoje do que ontem? Você tem certeza da sua salvação? Se não tem, até quando você vai continuar não tendo? Todo crente precisa ter certeza de que se ele morrer hoje, ele vai para o céu. Você tem essa certeza? Eu fico vendo a maneira com que as pessoas ficam levando a vida delas. É loucura. Trabalho, prazeres, lazer, comprar. Querido, isso é coisa de menino. Menino é que fica doido para comprar tudo que vê pela frente, não tem controle. Sabe, quero terminar te dizendo uma coisa: o nosso tempo aqui nessa terra está acabando, querido. Ah, pastor, meu bisavô falava isso, meu avô falava que Jesus estava voltando, meu pai falava, o senhor fala, até hoje nada aconteceu. Então continue levando a sua vida do jeito que você pensa que deve levar, porque a imaturidade leva você a olhar somente para as coisas da terra, mas quem é espiritual olha para as coisas do céu. Sabe, eu falo que quem tem maturidade, quem é maduro, ele valoriza outras coisas. Eu ia passar um vídeo, mas o tempo está meio curto. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa, querido. Quem tem maturidade espiritual, ele coloca os olhos na eternidade e ele vive para cumprir os propósitos eternos de Deus. O que é isso, pastor? Que propósito? Nós estamos numa conferência de célula. E o meu maior objetivo como cristão é de implantar o reino de Deus no coração de outras pessoas. Isso é maturidade. O mundo precisa de pessoas assim. Eu não sei se vocês viram um vídeo de um rapaz que chegou em uma empresa, uma lanchonete da rede Girafas. Não sei se você viu esse vídeo aí. E esse rapaz, ele me parece que, não sei se ele passou por algum problema, e ele estava com algumas deficiências, e ele queria fazer um pedido, mas ele não conseguia comer. A funcionária fez o pedido para ele, se assentou com ele na mesa e colocou o lanche na boca dele. Querido, foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu não conheço o funcionário, mas que atitude maravilhosa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o mundo precisa de pessoas assim. Agora, como cristãos, o mundo também precisa de gente assim. Uma pessoa que já se amadureceu na fé, ela precisa deixar de se preocupar só em comer comidas nos cultos e começar a distribuir alimento para quem não tem. O mundo lá fora está assim. O mundo não sabe aonde encontrar comida, o mundo não sabe como comer, eles não têm condições físicas para poder se alimentar, eles não sabem como encontrar comida. E Paulo, ele está dizendo para nós: olha, vocês que já deveriam ser mestres, ou seja, está dando comida para os outros, estão aqui, ó, só se preocupando em se alimentar. O ano passado eu trouxe uma palavra na nossa conferência de célula, e eu fiz menção de um texto que está em Ezequiel capítulo 34, versículo 18, quando Deus ele traz uma repreensão para as ovelhas, que comem todo o pasto, e depois elas entram dentro dos ribeiros para beber água, e além de beber água na frente, elas ainda sujam as águas com lama, para que as ovelhas que estão vindo atrás beber água, bebam águas cheias de lama, lamacentas. Mas um cristão maduro, que cresceu na fé,
além de ele receber alimento, ele se esforça para levar comida para outras pessoas. Tem muita gente perto de você que não tem condições de comer porque não sabe como pegar comida, como esse rapaz estava lá. Só falta alguém para se assentar com ele, um crente maduro na fé, que está na igreja há muito tempo, mas que nunca evangelizou ninguém. Gente que nunca assumiu, porque tem gente que não quer amadurecer, ele quer continuar do jeitinho que ele está, porque aí não precisa de renunciar a certas coisas. Está na igreja há tantos anos, não vai numa célula. Está na igreja há tantos anos, nunca desejou se batizar, não faz um curso na igreja, porque é muito mais fácil viver assim do que ter cobrança de Deus. São escolhas que você faz, mas as consequências também vão vir. Queria que você ficasse de pé, os obreiros buscassem a ceia. Tem gente que